edição da noite da SIC Notícias. O governo brasileiro cedeu à pressão, é certo que rejeitou o pedido para fechar a fronteira com a Venezuela, mas hoje tentou acalmar a revolta dos políticos e também da população do estado de Roraima. Brasília anunciou a transferência para outras cidades de cerca de 1000 migrantes venezuelanos que estavam acampados em Paracaíma, a cidade fronteiriça que tem apenas 12.000 habitantes e que é uma das mais pobres do estado. No último fim de semana, um acampamento de refugiados venezuelanos foi alvo de ataques xenófobos por parte da população da cidade. Este grupo de 200 venezuelanos foi travado na fronteira entre a Colômbia e o Equador por não ter passaporte. A regra foi imposta nos últimos dias pelas autoridades que nos primeiros 6 meses do ano registaram a entrada de quase 500 mil de venezuelanos, a maior parte a caminho do Peru. Bueno, la decisión que tomamos todo el grupo y todas las personas que estamos acá es retirarnos de acá a frontera, arriesgándonos y con la mano de Dios, irnos todos a Perú, en masa, todos los compañeros. O grupo entrou ilegalmente no Equador. Quer chegar ao Peru antes de 25 de agosto, o dia a partir do qual as autoridades peruanas vão também passar a exigir aos venezuelanos o passaporte para entrar no país. Pela frente tem as montanhas dos Andes, muito frio e mais de 800 quilómetros até à fronteira com o Peru. Todo lo que se pueda hacer. Si hay que recorrer gran parte a pie lo haremos. Si se puede agarrar un bus, en cierta zona también lo agarraremos. Si hay que pedir cola, lo haremos también, pero unidos, claro. Os venezuelanos que decidiram partir para o Brasil também enfrentam dificuldades, sobretudo na pequena cidade fronteiriça do estado de Roraima, um dos mais pobres do Brasil e onde a vaga migratória está a sobrecarregar serviços públicos e a criar tensões com a população local. Aos insistentes pedidos de encerramento da fronteira por parte da governadora de Roraima, o governo central respondeu com a promessa de transferir 1000 dos migrantes venezuelanos para outros estados. A medida deverá ser posta em prática ainda durante o mês de agosto. Christian Horn é o responsável pela Associação Civil de Venezuelanos em Lisboa. Boa noite, Christian. Já vamos falar aqui da situação dos migrantes, que tem sido bastante difícil. Antes queria perceber exatamente que testemunhos é que tem recebido diretamente da Venezuela sobre estes primeiros dias com uma nova moeda e que parece que tem gerado muita confusão. O que é que mudou exatamente no dia-a-dia das pessoas e dos comerciantes, por exemplo? As medidas que foram agora implementadas são a destruição da pequena empresa. É tão simples como isso. Nós temos que ter noção de uma coisa. Nós temos, antigamente, há uma semana atrás, nós tínhamos um ordenado mínimo, não é, de 5 milhões de bolívares. Okay? Atualmente passou para 180 milhões de bolívares. Que o governo disse que vai ajudar e que vai subsidiar algumas empresas com estes valores nas primeiras semanas. O facto é que foi retirado 5 zeros a moeda. Em 20 anos já foi retirado 8 zeros a moeda. O sea, é a maior devaluação alguma vez em história em qualquer país. O sea, a queda económica ha sido impressionante. E como é que vê que esta situação possa evoluir? O FMI, por exemplo, estima em 1 milhão% de inflação ao ano para a Venezuela. Sim. É lógico, sabe? Automaticamente nós tínhamos uma inflação aproximadamente de 12.000, 14.000% antes desta queda da moneda. Se nós vamos saber aqui, nós temos porcentagem de aumento de 5.900% do ordenado. Não é? Automaticamente os preços vão a subir, todo se está a disparar. O sea, estes dias todos os valores são acordados exorbitantes, o sea, não se pode comprar. Vai haver uma tabela regulada, que o governo criou, saiu hoje em Gaceta, uma tabela de produtos regulados, onde a gente é obrigado, o comerciante é obrigado a vender certa quantidade de produtos a um valor fixo, o sea, que muitas vezes é inferior ao valor de compra do produto. O sea, não se consiga viver. E o que mais nos preocupa é que a gente está a despedir. Nós temos casos de empresas com grandes fábricas em Venezuela que lutaram todos estes anos para ficar lá e simplesmente agora chegaram com esta medida e saíram, fecharam portas, despediram as pessoas porque não conseguem assumir este novo aumento. E a gente está a ir em massa.
O sea, a realidade é que nós vemos o caso dos refugiados no Mediterráneo, que tanto afecta a Europa, mas a realidade é que se nós vemos os números, Venezuela tem um caso de refugiados gigantesco. O sea, a gente está a sair em massa. Nós temos, o ano passado, para ter uma ideia, Benexus, a organização, fez a consulta popular aqui em Portugal, e nesse momento, faz agora 1 ano e 2 meses, nós contabilizamos 1.100.000 venezuelanos fora. Actualmente contabilizamos 2,5 milhões. O sea, em um prazo de 1 ano, 2,5 milhões de venezuelanos que, entretanto, já saíram. Então, neste momento, diariamente saem milhares por as fronteiras. E uns conseguem, enfim, sair do país pelas vias normais de avião ou por outros transportes, mas também para milhares a solução é mesmo ir até à fronteira. Não há comida. Nós temos 75% da população está abaixo do limiar da pobreza, 75%. A Organização Internacional da Saúde declarou hoje que Venezuela era o país do mundo com o maior incremento de malária. Hemos tenido inundações, tristemente a nível da natureza também hemos sido afetados. Tivemos um temblor de 7.3 ontem, temos inundações terríveis. O sea, tudo está a atacar a Venezuela nos últimos meses, e isso faz com que as pessoas terminem por ser empurradas. O sea, nós estamos recebendo 40, 50 e-mails dia de pedidos de ajuda, com medicamentos, com comida. Começamos a ter portugueses aqui, que isso é importante, começamos a ter portugueses aqui recém-chegados que não têm dinheiro. Venezuelanos puros, venezuelanos que não têm nenhuma ligação a Portugal, que nos han pedido comida. Porque a gente que conseguir aquilo que se conseguir vender. Porque o problema é que nem sequer se conseguir vender. Então, conseguir vender é um milagre. E se vende a preços por embaixo de água. E esta gente que consegue vender são casas, carros. O problema é o preço que se consegue vender. Não é? Ou seja, há gente que compra do regime, outras pessoas que compram. O problema é que os preços, quando uma casa custava 100.000 euros ou 100.000 dólares, se vende por 30. Mas a gente tem um desespero tão grande, o PIB caiu 50%. O PIB caiu 50 pontos percentuais. O sea, a gente está tão desesperado por sair que pegam 5.000 dólares, 10.000 dólares, quando tem. Não é? Há que ter essa noção. O sea, a gente que apanha um avião, não é? O passagem de um avião para a Europa é o equivalente a 22 salários mínimos. Há 22 ordenados mínimos. O sea, não toda a gente, 2 anos de trabalho. Não toda a gente tem condições de apanhar um avião e vão para a fronteira. Ainda ontem líamos uma reportagem do Jornal Público a dizer que a Portugal, nos últimos 2 anos, já chegaram 10.000 imigrantes entre portugueses e luso-venezuelanos. Acabou de referir que também há venezuelanos que vieram para Portugal. Acha que o governo português tem feito o que pôde para ajudar estas pessoas e para melhorar a vida delas? É assim, nós quando fizemos as eleições o ano passado, quando fizemos o plebiscito, a consulta popular, nós tivemos 7.300 pessoas que votaram em Portugal, okay? Que foram às mesas de voto, que moravam em Portugal. Okay? Nosso registro marca 9.500 pessoas o ano passado. Este ano temos um registro nosso, confirmado por nossa equipa, de 16.000. 16.000 em território nacional. Entre portugueses, de 10.000 pessoas entre portugueses e venezuelanos que não têm ligação a Portugal. O maior problema que temos, como é lógico, é Madeira. A maioria da imigração que vai para a Venezuela é Madeira. Madeira está a arrebentar por as costuras. Temos muito Aveiro, Porto, Lisboa não sofre tanto. Lisboa somos 2.400, o número que temos. Hemos sentido que o governo, e vou ser muito sincero, pode haver criado aqui plataformas de apoio para Portugal, não é? E algumas plataformas de apoio para a Venezuela a nível consular. Nós hemos tentado muitas vezes entrar em diálogo com o governo. Tenho noção que o governo português é o único de toda a Europa que não se pronunciou contra Maduro. Nós hemos tentado chegar a um diálogo para a ajuda com medicamentos à Venezuela e até o dia de hoje nunca hemos tenido resposta. Ou seja, nós não hemos pedido dinheiro, não hemos pedido nada.
nós temos a possibilidade de enviar, e estamos enviando, nós este ano já enviamos 1.400 quilos de medicamentos e há 3 semanas enviamos 1.000 quilos de comida para crianças. E quem é que o tem ajudado aqui em Portugal, neste caso a sua associação, os portugueses, de uma forma geral, mas particulares ou empresas? Particulares. É surpreendente e é uma coisa que eu admiro muito. Eu estou aqui há 20 anos. Não é? As pessoas brincam um bocadinho que sou mais português, não é, que venezolano, tirando o sotaque. E aqui o que é muito importante é o povo português ha sido extraordinário. O sea, a solidariedade, muita gente que já estuvo lá, né, e que agora regressou, porque há uma leyenda urbana, não é, que todo imigrante que foi para a Venezuela fez dinheiro. Não. Há portugueses em Venezuela que estão a passar fome, al igual que alemães, italianos. E o governo alemão, o governo italiano, fez acordos com associações em esses países para ajudar a Venezuela. E o que nós hemos pedido? Nós hemos pedido simplesmente uma carta, porque as farmacêuticas nos pedem em Portugal uma carta do governo que diga que valida a nossa associação para a recolha de medicamentos, que é o que existe em Itália ou Alemanha. E essa carta não existe? E essa carta não existe. Cristiano, muito obrigado por ter estado connosco na edição da noite, o responsável pela Associação Civil de Venezuelanos em Lisboa, que além dos muitos pedidos de ajuda que recebe diariamente, de venezuelanos que continuam na Venezuela, mas de muitos também que já chegaram a Lisboa, tem também nos últimos meses prestado ajuda direta com o envio de medicamentos para a Venezuela. Nos Estados Unidos, Donald